emoção, compreensão, uma nova realidade, espiritualidade, reencarnação, sabedoria. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Uma nova ideia no ar. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Uma vez por semana, abra as portas do seu lar para Jesus. Reúna a família para ler e comentar o Evangelho. A Deus e a Jesus, dar por aberto o Evangelho dessa noite, que nós possamos pedir para que o Espírito de Luz da nossa casa Caminho da Luz, que possa estar nos auxiliando e auxiliando a todos aqueles que moram aqui em redor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixemos cair em tentações, mas livra o Pai de todos os males, que assim seja. Deixai vir a mim os pequeninos. Não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espantou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine.
Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as curas? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pese sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos seus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, terei colocado o vosso tesouro onde nem a traça nem a ferrugem o devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. No Evangelho desta noite, Cristo quis dizer que cada espírito reencarnado neste planeta, que aqui adentra, vem como criança para aprender todo o processo de recomeço das suas existências anteriores. Então Jesus chamava toda a infância aquela que era intelectual, a criatura que estava em formação, porque nós somos até os espíritos passados, estamos sempre aprendendo no corpo físico, apesar de sermos um espírito velho, que muitas vezes reencarnamos nesse planeta, ou talvez em outros, para reaprender. Então a razão da vontade está em torno da palavra e do benefício, do aprendizado de cada ser que reencarna. Jesus sempre esteve ao nosso lado, pensou e percebeu que a cada passo que a gente dá, muitas vezes nós vacilamos naquele processo de aprendizado. E o nosso coração muitas vezes nos deixa sofrer, porque não percebemos quais são os próximos passos a ser dado de acordo com a nossa evolução. Então, cada momento que se passa nesse planeta, a cada momento que se amanhece, que há um dia gira em torno de nós mesmos, nosso Criador, ou até o Espírito nosso que vivemos, está cada vez mais nos procurando, nos ministrar a boa vontade, a vontade da iniciativa, de aprender e de crer que devemos sempre obedecer no mecanismo da evolução para que possamos ter clareza qual é a verdadeira necessidade do homem inteligente, aquele que revela e que vai fazer a sua universalidade. Então Jesus, no seu processo de ensinamento, nos ensinou que o verdadeiro sentido da parábola está além disso, de mostrarmos que nós somos poderosos dentro de nós mesmos e da nossa fé, que nós somos dignos, muitas vezes, de trazer a nossa manifestação espiritual para que possamos compreender e analisar e esclarecer o sol que está à nossa volta. Porque, segundo o Espírito Protetor, deixar vir os pequeninos, nada mais é do que nos alinhar, nos fortalecer, para que os fracos se fortaleçam e que possamos deixar migrar dentro de nós a iluminação ou a luz do próprio ser. Nesse processo de aprendizado, o melhor remédio que tem contra os males que nos influenciam é saber que nossas feridas serão curadas pelos atos bons que vamos fazer como espíritos reencarnados. Então, o bálsamo que nos faz curar e que nos faz aliviar as chagas está no verdadeiro amor e na caridade. Fazer ao próximo com a si mesmo o que vos quereis e fazer ao próximo o seu ensinamento, dando a caridade para que ele possa também aprender a viver. Deus, o próprio Pai de infinita misericórdia, tem dentro de nós mesmos o processo de saber sobre nós mesmos a nossa evolução. Porque apoiar numa criatura frágil nada mais é do que ter a alegria de buscar cada vez mais o processo do amor infinito que adormece na alma de cada um. Então o amor de Deus está dentro de nós e nos deseja que a Terra possa ser um lugar de evolução, onde o ódio não pereça mais, onde possa viver o amor, onde possa viver a caridade. Que a nossa alma possa crescer, marchar com a pureza de Jesus e que o nosso fardo
possa se tornar mais leve, como um pássaro que voa ao ar livre, procurando um lugar para pousar. Então nós temos que entender e compreender que a nossa alma é muitas vezes mais um processo de reencarnação que veio do seio do Senhor para buscar a nossa evolução. Vamos pedir então a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual neste momento, que está aqui presente nesse nosso lar, para que esta água possa ser frutificada com o remédio necessário para acalentar os nossos males físicos e espirituais. Que a luz do amor fraterno, Pai amado, sempre esteja conosco. Possamos, ao deitar, repousar o nosso corpo físico para a próxima jornada que o mundo espiritual nos aguarda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Quanto maior a evolução de um espírito, mais livre ele é para fazer suas escolhas e realizar seu destino. Também mais responsável se torna pelas consequências de seus atos. Não há liberdade sem responsabilidade. Conheça e estude o Espiritismo. Você vai entender melhor a vida. Programa Espírita Luz e Fraternidade, aqui pela Rádio Fraternidade. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim.
Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida. Mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte. Vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali.
o espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos. Mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza, anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Precisamos sair um pouquinho mais esclarecido com relação à doutrina espírita, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso comportamento, aprimorar nossas atitudes para o caminho do bem, para que possamos realmente compreender o que a doutrina espírita vem nos trazer como sendo a boa nova. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão do coração do mundo, pátria do Evangelho, eu resolvi fazer uma ponte entre aquilo que a doutrina espírita iniciou-se lá na França, até chegar aos princípios da doutrina espírita aqui no Brasil. Que passo foi esse a ser dado para que realmente pudéssemos ter um entendimento do que vem a ser o Brasil, essa pátria preparada, e até o princípio da sua origem, de qual é a finalidade do país quando foi criado. Cada segmento, nada é por acaso. Se nada é por acaso, quando Deus programou através do mundo espiritual, governado pelo próprio Jesus, e pelos espíritos, pelas falanges que colaboram com ele, veio com a intenção de cada país, cada planeta, cada continente pudesse ter uma finalidade de surgir para poder abraçar os espíritos que pudessem reencarnar naquele ambiente que é propício para aquele momento daquele espírito. Então, se nós estamos aqui hoje, morando no país chamado Brasil, é porque nós temos um porquê de estarmos aqui. Se tem alguém morando lá, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, é porque também tem um porquê de estar lá. Então, cada país tem a sua origem. O mentor, o protetor do nosso país é o Espírito de Ismael, que foi colocado por Jesus em comum acordo, que ele auxiliasse o Brasil nessa dimensão, nesse seu papel, de como poderia ser colocado um país com as suas dificuldades, com as nossas também imperâncias, com as nossas dificuldades maiores ainda, para vir para esse país e pudermos ter um país na forma que está hoje, que tem muito ainda que aprender, como também o mundo. Então, para poder entender isso, vamos começar a falar um pouco sobre a origem do Espiritismo no Brasil. Quando Jesus veio a esse planeta,
reencarnado de carne e osso, veio para cá para mostrar a boa nova, o que era necessário para isso, passou-se por vários estágios para que isso acontecesse, até que o mundo estivesse preparado para receber, através de Allan Kardec, as máximas da doutrina espírita, ou melhor dizendo, as máximas de Jesus, sem ter uma pessoa, um único indivíduo que viesse a esse planeta e dissesse: eu estou trazendo a boa nova. E assim foi. Veio Moisés, veio Jesus e por último veio as máximas, que é a questão da doutrina espírita, que não foi compilado por acaso, e não veio uma pessoa reencarnada. O mundo espiritual veio, através das máximas, trazer a alguém essa missão para apenas compilar, escrever um livro. Mas não foi Kardec que fundou, não foi Kardec que simplesmente foi o dono da doutrina. A doutrina é dos espíritos. Ele foi a pessoa escolhida para poder compilar a doutrina e estudar a doutrina para chegar no ponto que nós estamos hoje. Só que não surgiu só na França, ela se espalhou pelo mundo afora. Ela foi surgindo em pingos. E no Brasil também nada foi por acaso. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: quando Kardec, por si só, conseguiu entender que existia algo de extraordinário nas mesas que giravam lá na França, que se mexiam, que balançavam, eu não vou acreditar, porque mesa não fala. Mesa não fala, como é que a gente vai saber se alguém está falando por ela? E quando Kardec resolveu fazer e constatar que realmente tinha alguém por trás daquelas mesas, ele relutou por muitos e muitos anos, ou muitos e muitos tempos, para quê? Para poder saber realmente se aquilo que alguém estava fazendo, ou estudando, ou entendendo o mecanismo da mesa girante, pudesse ter a noção de realmente aquilo, fosse espíritos que estivesse falando. Quando chegou em 1853, tudo isso acontecia no mundo todo, lá na França. Quando Kardec resolveu estudar as mesas girantes, estudar o magnetismo, fundar um grupo de pessoas simpatizantes da doutrina espírita, no qual ele deu esse nome, do espiritismo, ele fez o quê? Ele começou a fundar grupos de estudo, para que pudesse realmente estudar a fundo se aquilo que estava sendo feito realmente vinha de cunho extraordinário. E assim ele fez. Ele estudou e compilou a doutrina, baseada em conhecimentos do mundo espiritual, baseada em médios que recebiam os espíritos, no qual ele utilizava para fazer as perguntas e ter suas respostas. Não um médio só, vários, espalhados no mundo todo. Quando chegou em 1853, foi fundado no Brasil, lá no Rio de Janeiro, o primeiro jornal que falava das questões das mesas girantes. Então a notícia se espalhou, veja bem, 1853. Quando é que Kardec compilou o livro? 1857. Então já espalhava pelo mundo todo as questões das mesas girantes. Em 53, num diário de Pernambuco, dada a primeira notícia que acontecia pelo mundo, especialmente na França, as mesas giravam, as mesas falavam. Em 1865, lá em Salvador, Bahia, foi o local em que a doutrina espírita começou a se espalhar, lá no início, em Salvador, na Bahia. Por quê? Porque começou a se fundar o primeiro centro espírita que se tem notícia, foi na Bahia, em Salvador. No qual tinha um precursor, uma pessoa que quem quiser estudar ele vai entender bem o que esse cara fazia, que foi o Luiz Olímpio Teles Menezes, que presidiu a primeira psicografia assinada pelo anjo chamado Brasil. Por que um anjo chamado Brasil? Porque ele não dava o nome. Ele não dava o nome, então ele usou o pseudônimo de anjo chamado Brasil. Houve uma questão bem clara em que dizia-se que alguém lá do outro lado estava falando e que alguém tem que escrever. E aí o médium, que tinha a função de ter esse espírito para poder psicografar, teve a função de compilar todas as mensagens que esse espírito trazia naquela época, quando foi fundado o primeiro centro espírita. Num livro editado em 1987 por Barbosa. Porque imagine só, como é que a gente tem um fato histórico de saber que em 1965 fundou-se o primeiro centro espírita de Salvador? Não tínhamos nem noção, não tínhamos como comunicar um com o outro, porque só existia o quê? Ou era o rádio, ou era a imprensa escrita. O rádio era o veículo mais rápido. Então, quando chegou em 69, houve um defensor que publicou essa matéria e se espalhou a notícia pelo Brasil todo das questões das mesas girantes. Em 1873, inspirado pelo Espírito de Ismael, fundou-se a Sociedade de Estudos Espíritas. O Espírito de Ismael é o espírito protetor do Brasil hoje. Por quem? Pelo grupo chamado Cafúncio. Era um grupo que se reunia, como tinha um grupo lá da Allan Kardec, lá na França. Então, no mundo todo, começou a fazer o quê? Polos, como se fosse uma televisão com várias repetidoras. Por exemplo, para a gente poder pegar a RBS lá na minha cidade de Tijucas, tem que ter uma repetidora, porque não pega.
direto à imagem não vai. Então assim a doutrina espírita começou a fazer o quê? Começou a criar polos pelo mundo afora, como fosse um elo de transmissão, para que a doutrina pudesse se espalhar. E no Brasil foi criado a Sociedade de Estudos Espíritas, chamado Grupo Cafúncio, inspirado por quem? Pelo espírito Ismael, que é o protetor, é o governador do Brasil no mundo espiritual. Em 1840, a falange de Ismael, os médios que tinham potencial de receber as mensagens mediúnicas, as imagens dos espíritos, o som dos espíritos. Como é que ele começou a fazer essa premonição? Primeiro, todo mundo sabe que quando um centro espírita é fundado, existe primeiro uma reunião no mundo espiritual. Essa reunião é que vai dizer, que vai estabelecer os espíritos que vão se comunicar com determinados médios em determinadas casas. Possa ser mais ou menos planejada. Então, se é planejado no mundo espiritual, se é colocado aqui para o mundo, foi criado esse grupo de médios para que pudesse ter a preparação de receber as mensagens. E assim o Ismael começou, no mundo espiritual, a criar, inspirar os médios para criar centros de estudos, para que as coisas pudessem aflorar e vir mensagens, e automaticamente essas mensagens pudessem entrar em contrapartida com aquilo que Kardec estava estudando na França. Muito antes de Kardec compilar lá o Livro dos Espíritos, ou fundar uma sociedade, os médios estavam recebendo mensagens de espíritos para que pudesse preparar o mundo para a boa nova. O médium, ou o espírito que hoje já está desencarnado, que tem a função primordial de estabelecer o critério, de criar grupos mediúnicos e de fazer com que a doutrina espírita se consolidasse no Brasil, foi Adolfo de Bezerra de Menezes, um dos médios que era utilizado para que pudesse usar das mensagens mediúnicas e espalhar as boas novas. Com uma diferença, ele se desprendeu como médico, se desprendeu como deputado na época e se desprendeu como ser humano e colocou a serviço da doutrina espírita os seus ensinamentos. Ele tinha a missão de fazer com que a doutrina espírita pudesse espalhar no Brasil. E qual foi a missão dele? Primeiro, que essa doutrina tivesse uma associação, tivesse algo forte para que as coisas pudessem ir além e pudesse levar o nome da doutrina espírita para o mundo afora. E aí veio a missão de Humberto de Campos, que era o espírito, que teve essa missão de compilar, através do médium, a questão do coração do mundo para o Evangelho. Ficou-se famoso através dessa mensagem utilizada pelo espírito Humberto de Campos. E o Bezerra de Menezes, como era um médium, ele teve a função primordial de fazer o quê? De fundar essa associação e, como princípio maior, muito mais claro ainda, ele teve a missão de espalhar pelo país afora as máximas da doutrina espírita. Paralelamente, depois a gente soube e surgiu o nosso saudoso Chico Xavier. Veio o Bezerra de Menezes com essa missão. De que maneira? Ele aglutinava, ele tinha a função de aglutinar os centros espíritas no mundo, no Brasil afora, para que tivesse a mesma função, que tivesse a mesma metodologia que estava lá no Livro dos Espíritos, no qual Kardec compilou. E aí ele começou a dar o nome, a utilizar seu nome de doutrina kardecista. Isso naquela época, porque era necessário para se diferenciar a doutrina espírita da religião Umbanda, da religião do Candomblé, da doutrina espírita mesmo, da função primordial. E aí ele começou a utilizar o nome de doutrina kardecista, para dizer o quê? Que nós utilizamos as obras básicas compiladas por Allan Kardec. Hoje não se usa mais isso. Hoje apenas dizemos o quê? Somos espíritas, que paralelamente quer dizer o quê? Utilizamos as obras básicas compiladas por Allan Kardec. O Adolfo de Bezerra de Menezes teve uma missão. Ele teve a missão de ser o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele fundou a Federação Espírita Brasileira com essa missão e presidiu por muitos e muitos anos. Quando ele foi deputado na época, ele se abnegou por causa de várias questões partidárias que tinha naquele momento, daquele momento que ele vivia, ele se abnegou, renunciou ao seu cargo de mandato de deputado e foi viver para a doutrina espírita até o final dos seus dias. Então a Federação Espírita, no qual tinha a unificação da doutrina espírita lá no Centro Espírita do Cafúcio, teve a missão de compilar, de basear, de colocar no princípio fundamental da doutrina o seu ensinamento para separar o joio do trigo do que seria a doutrina espírita, o que seria a religião da Umbanda, a religião do Candomblé, que a gente hoje ainda vive nos nossos dias. Então, em 1884, ele fez com que todos da Federação Espírita Brasileira tivessem a função primordial de entender
que nós tínhamos que diferenciar a tal da pureza espírita, da questão de desprendimento, trazer para a máxima de Jesus um ensinamento de Kardec, para que a gente pudesse diferenciar muito mais que a pátria do Evangelho, o coração do mundo pátria do Evangelho, não é nada mais além do que preparar o caminho para que novos espíritos pudessem reencarnar nesse país, nesse Brasil, com a missão de ter a função de receber os integrantes de outros países que, consequentemente, poderiam mais tarde ou mais cedo, para que pudessem receber os imigrantes de outros países. Por que isso a gente fala isso? Porque a gente vê hoje que no mundo afora, vários imigrantes hoje estão saindo lá do seu local de origem, pelas dificuldades que eles têm na África, pelas dificuldades que eles têm lá na questão do Oriente Médio. Eles estão procurando viver em lugares que possam trazer mais ensinamento e uma melhor questão de vida material. E aí, o que está acontecendo hoje no mundo afora? A Europa está sendo a porta aberta de receber vários imigrantes que talvez, fugido daquele país de origem, não tem como receber milhares e milhares de pessoas que vêm fugindo do seu país de origem. Que o navio da Marinha Brasileira conseguiu salvar várias pessoas que estavam ao naufrágio lá no oceano, conseguiu trazer lá para a Europa em segurança. Por quê? Porque as pessoas estão fugindo. E isso quer dizer o quê? Que mais tarde o Brasil poderá, com certeza, ser a porta aberta de receber essas pessoas que estão vindo de outro país. Nós estamos vendo todos os dias aí, praticamente, a cada 2, 3 meses, chega quantos imigrantes lá em Florianópolis que vêm da África. Quantos que vêm? E esse era o caminho para que o Brasil pudesse superar as suas dificuldades e pudesse abrir as portas para outros seres que aqui possam chegar. Caiba Schuster foi outro médium que teve a função primordial, junto com Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, de ter o princípio de espalhar as máximas de Jesus. Primeiro, quando Kardec copiou a doutrina, ele tinha a função de criar as obras básicas. Consequentemente, quando os espíritos viram e perceberam que teria que ter novos médios que pudessem trazer as máximas de Jesus no lado da consolação, de consolar o coração aflito. Então, cada médio desse teve uma função. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier teve a função principal de compilar as cartas psicografadas através de espíritos que vinham do mundo extrafísico, trazer as boas novas, trazer o carinho e a atenção daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. Quantas pessoas foram consoladas com os seus livros e com suas cartas psicografadas? Essa era a função dele, a missão do Chico Xavier. E assim foi outros médios que, por adiante, começaram a aparecer. O Chico Xavier, nós destacamos por quê? Porque Chico Xavier é um ser, aliás, iluminado, que tinha a missão, através do grupo do mundo espiritual, intermediado por Jesus, intermediado pelo Espírito de Ismael, de trazer as máximas para esse país e trazer, no sentido de compreender que muitas coisas seriam reveladas. Tanto é que ele viveu anos e anos na sua cidade, levando as cartas psicografadas para parentes e ainda cuidando de seres, distribuindo pão, muitas vezes dinheiro, muitas vezes cuidando de pessoas doentes, dormindo praticamente poucas horas por dia, mas tinha prazer em trazer essas máximas para as pessoas e consolar os corações aflitos. E esses conselhos que ele trazia para essas pessoas era de suportar as suas dores físicas e também as suas dores emocionais. Então Chico Xavier ainda é e permanece nos corações de cada um, como sendo um espírito que ainda lá no mundo espiritual está trabalhando, trazendo, através da falange dos irmãos espirituais, as suas boas novas. Apesar de muitas vezes as pessoas e os centros espíritas quererem e acharem que vão encontrar a primeira carta psicografada por ele. Isso talvez até se psicografou, mas jamais daria o seu nome, porque o médico que recebesse essa mensagem talvez poderia até sentir-se um pouco de orgulho de receber mensagem de uma pessoa como era ele, e aí poderia cair em questões de evolução. E aí, nesse caso, ele tem essa função ainda, de visitar as casas espíritas, para que elas possam continuar com seus trabalhos e levar as máximas no sentido de consolar os corações aflitos. Quando Chico Xavier nasceu em 1910 e faleceu em 2002, quantos trabalhos ele passou em encontrar uma igreja católica tradicional, uma igreja católica que era arcaica e que não permitia que as pessoas falassem em espiritismo, que não permitia que as pessoas falassem em questões além da vida, que não falassem das questões
na morte física, porque só era permitido a ela falar isso. E quantos trabalhos ele passou, quantas dificuldades ele passou, mesmo assim ele continuou firme na sua escalada evolutiva e até o fim. Tanto é que teve o privilégio de escolher o dia do seu desencarne, para que as pessoas não pudessem chorar a sua lamentação. Morreu no dia que o Brasil conquistava a Copa do Mundo. Até esse privilégio ele teve. Por quê? Porque ele era um espírito puro, um espírito que tinha a função e cumpriu, com certeza, a sua função de levar as máximas de Jesus às pessoas, principalmente aos mais carentes. Nós podemos perceber assim, o nosso país, o nosso Brasil hoje, ele está restabelecido com o sentido de compreender que a doutrina espírita nasceu na França, se espalhou pelo mundo afora, floresceu a mais longe possível que pudesse chegar, e aos poucos está colocando na porta de cada um os adeptos da doutrina espírita. Por que a gente fala assim? Porque há anos atrás você não tinha coragem de dizer eu sou espírita. Hoje você vai fazer um cadastro em determinada situação, um documento de uma escola, um documento de um trabalho, que eles perguntam a sua religião, as pessoas hoje colocam lá, sou espírita. Quem é que colocaria isso há 30, 40, 50 anos atrás, lá na sua ficha que era espírita? Então hoje o Brasil está se abrindo as portas do seu ensinamento, por quê? Porque vários e vários espíritos estão aqui chegando com a intenção de colocar o Brasil não só com uma missão de receber os refugiados, não só com a missão de receber os espíritos que vão reencarnar aqui, mas receber nós mesmos, que temos que entender que nós não somos nada diante de uma agulha perdida lá no meio do palheiro, no meio da fagulha. Nós não sabemos nem a metade do que se passa com a gente e perceber que além da vida, além da nossa vida física, nós temos muitas coisas ainda que descobrir e perceber do quanto somos essenciais na situação que nós estamos hoje. Então entender e perceber que a doutrina espírita, ou até o Brasil, como coração do mundo, pátria do Evangelho, é além disso, é além dessas palavrinhas, porque vejam bem, colocar o Evangelho em prática é difícil, é suado. Imagine você ler o Evangelho, saber que aquele Evangelho está vindo para você mudar o seu comportamento, porque é isso que ele diz, mudar a sua atitude, perceber que há algo além disso, perceber que você pode ser o carro-chefe da mudança, mas mesmo assim nós não conseguimos. Agora imagine carregar no fardo de olharmos hoje como o país está hoje e perceber que quantas dificuldades nós estamos passando nas questões físicas, financeiras, na questão do emprego, desemprego, e aí a gente costuma dizer, mas que país é esse? Não é o país que é esse. O que somos nós? Quem são as pessoas que hoje, como nós, como indivíduos, fizemos para que a questão possa melhorar? O que a gente faz? Nada. A gente praticamente vem no centro, ou às segunda, às quarta e os sábados, recebemos o ensinamento de quem está aqui na frente, porque também quem está aqui na frente também tem que aprender, também muitas vezes a talacada para quem está aqui na frente, que ninguém aqui é perfeito, nós também estamos no mesmo barco, talvez à deriva, com todo mundo, e aí a gente começa a perceber assim, o que eu vou fazer para poder colocar esse Evangelho em prática, para tornar o Brasil realmente como o coração do mundo, pátria do Evangelho. O que eu tenho que fazer? Primeiro, falar menos, agir mais. Segundo, se você quer que as coisas melhorem, tem que emanar energias boas. Por mais que eu não goste da presidenta, por mais que eu não goste do prefeito da minha cidade, por mais que eu não goste do político da minha cidade, não interessa. Eu tenho que orar para que ele possa pegar o caminho certinho, para que realmente o Brasil possa ter o seu real valor, como estava marcado lá no mundo espiritual. Porque não é o país que está ruim. Somos nós que fizemos parte desse barco, que deixamos o país ficar assim. Nós reclamamos muito mais e fizemos menos. Quantas pessoas batem na nossa porta, está lá batendo, aí a gente vai atender, o que é que o senhor deseja? Eu queria um prato de comida só, a senhora ou o senhor tem para me dar? Vai trabalhar, eu não tenho como dar comida para você. Por que a gente diz assim, eu posso até dar o prato de comida, não interessa, eu dou o prato de comida. O que ele vai fazer com aquele prato de comida não compete mais a mim, compete a ele. Eu posso até dar os R$2 para alguém, estou dando dinheiro, desprendimento, estou dando R$2 para aquela pessoa. Dei o dinheiro. Não compete eu perguntar o que ele vai fazer com aquele dinheiro. A minha função foi dar. O que ele vai fazer com aquilo, o problema é dele. Se ele vai jogar fora, se ele vai beber bebida alcoólica, se ele vai para cigarro, o problema é dele. Se ele pedir para comida, eu estou dando. Então a gente julga muitas pessoas. Às vezes a gente diz assim, eu não vou fazer nada, porque o dinheiro vai botar fora. Aí a gente começa a fazer assim, a deixar para trás o que tem que ser feito,
depois se arrepende, depois vê por que eu estou assim dessa forma, porque eu julgo muitas pessoas. A nossa língua, eu sempre digo assim, ó, se a gente pudesse medir ela ia longe, de tanto que a gente fala dos outros. O nosso dia a dia, às 12 horas que a gente fica acordado, faça um levantamento para ver, 12 horas acordado, quantas horas você perde para fazer uma oração, quantas horas você perde para falar do outro, até do parente, que é o que a gente mais fala. Começa por aí, ó. Isso é mudança, isso é pegar o Evangelho e transformar ele. É difícil, mas não é impossível. É exercício? É exercício, que cabe a cada um de nós exercitarmos. Não adianta eu deixar para trás, vou fazer depois. Depois pode ser tarde. Quantas reencarnações já estamos aqui? Praticamente mais de 1000. Quantas vezes já voltamos para esse país, ou para outro país, ou outro planeta, onde for, desde quando a gente foi criado como espírito? Quantas reencarnações já teve? Quantas vezes a gente deixou o barco à deriva? E a gente está sempre dizendo, depois. Aí não vai acontecer nunca. Aí vai vir a dor. Aonde? Lá no mundo espiritual. Vai vir a dor de eu ter dito, por que eu não fiz o contrário? Por que eu fui para aquele país e não resolvi um pouquinho eu fazer o meu desprendimento? Por que eu tenho que correr tanto atrás da máquina, tanto para encher meu bolso de dinheiro, e não cuide mais do meu lado espiritual, cuide mais do lado do ter? É isso que o Espírito de Ismael quer da gente. Quer que o Brasil se torne pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, nesse sentido, de transformação, de mudança. Porque nós só vamos perceber coisas ruins e nunca percebemos coisas boas que acontecem com a gente. É esse processo que Deus nos coloca e nos desafia. Torne-se ser, não torne-se um ter. O ter, às vezes pode ser, às vezes não, com certeza, é muito mais prejudicial do que o ser. Ser humano, ser espírito evoluído, ser mais desprendido, ser menos orgulhoso, ser mais ajudante, mais voluntário. Reclamar menos. Quando você vai lá para a fila do SUS, que você tem dinheiro para pagar a consulta, arrumar um dente e o que for, tem dinheiro para isso. Aí você vai lá, pega uma fichinha e vai acontecer o quê? Você tira a vaga daquele que precisou. E aí você está reclamando do quê? Não é porque o SUS eu sou obrigado a ir para lá. Se eu tenho dinheiro e condições financeiras, eu vou fazer a minha parte, dar a vaga para outro. É isso que a gente tem que começar a entender, a perceber. O Evangelho começa nos pequenos detalhes. Não é nas coisas maiores, mirabolantes, que maravilha, eu quero fazer uma coisa bem grande para todo mundo ver. Começa nos pequenos detalhes. Não furar fila, não falar do outro, ser desprendido, ser mais voluntário. É isso que Jesus espera da gente. Tornar realmente o país como o nosso melhor do que já está hoje. E, consequentemente, se o país for melhor, vai se espalhando. Se espalhando, o mundo se torna cada vez melhor ainda. É esse o sentido da palavra do Evangelho, no sentido que a doutrina espírita veio trazer para a gente e perceber quanto nós ainda não fizemos nada para mudar, nada para melhorar. E o nosso filho pequenininho lá de 7 anos, 8 anos, às vezes não quer dar um tapinha porque não pode dar tapinha, vai acontecer o quê? Pode se tornar mais tarde aquilo que a gente não queria que se tornasse. Por excesso de proteção, por excesso de cuidado demais, de zelo, a coisa complica. É isso que o Evangelho quer da gente. É isso que o Espírito de Ismael quer da gente. Porque ele sozinho lá no mundo espiritual governando, ele não vai resolver nada. Porque ele precisa da gente aqui de perto. Não é um presidente da República que vai resolver a situação de todo mundo. É o conjunto que resolve. Não é uma corrupção de um montante que todo mundo fala, milhões e milhões roubados. Aquilo é uma agulha ou até um iceberg pequenininho diante das outras coisas que estão acontecendo no país. Aquilo é um foco. Imagina o resto. Então nós, seres humanos, somos muito do ter, esquecemos do ser. Que Jesus, que Deus possa realmente estar conosco, nos amparando, para tornar esse país e nós mesmos, nosso coraçãozinho lá, aberto para as mudanças. E mudanças é querer, não é deixar para depois. Você acompanhou pela Rádio Fraternidade, programa Espírita Luz e Fraternidade, de Tijucas, de Santa Catarina, do Brasil, para o mundo. Produção e apresentação, Nadiair Elias Abdala. Na coparticipação do Grupo Espírita A Caminho da Luz, da cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Esse novo jeito de viver a vida. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.